quando um milionário entra na história e muda tudo para uma menina de apenas 7 anos, deixada para trás pelo mundo. Você não vai acreditar no que acontece quando ele encontra a pequena amarrada a uma árvore como se fosse um peso descartável. Ela é suja, assustada, invisível aos olhos da cidade, até que ele decide parar. O que parecia um simples ato de caridade revela segredos sombrios e desencadeia uma reviravolta inimaginável. Uma atitude impensável do milionário transforma o destino dessa menina para sempre. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O sol escaldante de janeiro castigava o asfalto quando Martim Velasco desviou sua caminhonete da rota habitual. Nem ele mesmo sabia explicar o porquê daquele desvio. Talvez o cansaço após mais uma reunião desgastante, talvez o peso das memórias que o mês sempre trazia. Janeiro era quando sua filha havia partido, deixando apenas silêncio e uma casa grande demais para um homem só. Seus olhos, já cansados pelos 61 anos de vida, percorreram distraidamente a paisagem do bairro comercial. Foi quando algo chamou sua atenção nos fundos do supermercado local. No início, parecia apenas mais um monte de trapos velhos jogados perto de uma árvore. Mas havia algo errado naquela cena. Freou bruscamente a caminhonete, ignorando a buzina irritada do carro que vinha atrás. Quanto mais se aproximava a pé, mais seu coração apertava. Não eram trapos, era uma criança. Uma menina pequena, não mais que 7 anos, amarrada ao tronco da árvore com cordas que marcavam seus pulsos frágeis. "Meu Deus", murmurou, apressando os passos. A menina não se moveu com sua aproximação. Mantinha a cabeça baixa, os cabelos sujos caindo sobre o rosto como uma cortina protetora. Suas roupas, várias numerações maiores que seu corpo miúdo, estavam imundas e rasgadas. Martim se ajoelhou devagar, tentando não assustá-la. "Ei, pequena", chamou suavemente. "Vou ajudar você, está bem?" Seus dedos tremiam enquanto desfazia os nós das cordas. A menina continuava imóvel, mas ele podia sentir seu corpo tenso, como um animal acuado. Quando finalmente a última corda caiu, ela não fugiu como ele esperava. Simplesmente ficou ali, as mãos no colo, os olhos fixos no chão. Foi só quando Martim tocou gentilmente seu ombro que ela ergueu o rosto, e aquele olhar o atingiu como um soco no estômago. Eram olhos castanhos, grandes demais para o rosto magro, carregando um peso que criança nenhuma deveria conhecer. Havia lágrimas secas marcando suas bochechas sujas, mas o que mais impressionou Martim foi a ausência completa de medo. Era como se ela já tivesse passado do medo, como se aquela situação não fosse nada comparada ao que já vivera. "Como você se chama?", perguntou, mantendo a voz calma apesar da tempestade que se formava em seu peito. A menina apenas o encarou em silêncio. "Preciso levar você ao hospital", continuou ele. "Deixa eu ajudar?" Sem esperar resposta, que ele já sabia que não viria, estendeu a mão. Para sua surpresa, ela a aceitou. Não com confiança, mas com uma resignação que partiu seu coração. Seus dedos pequenos estavam gelados apesar do calor do dia. No caminho para o hospital, Martim a observava pelo retrovisor. Ela sentava-se muito ereta no banco traseiro, as mãos cruzadas sobre o rolo, como se ocupasse o menor espaço possível. Seus olhos percorriam a paisagem com uma atenção que parecia catalogar cada detalhe, cada saída possível. "Você está com fome?", tentou novamente. Silêncio. "Sede?" Nada. Era como conversar com uma sombra. No hospital, a emergência estava lotada, mas bastou uma palavra de Martim Velasco, nome que abria portas na pequena cidade, para que fossem atendidos imediatamente.
A médica, uma mulher de meia idade com olhos gentis, examinou a menina com cuidado. Além das marcas nos pulsos, ela está desidratada e desnutrida, informou em voz baixa para Martim, enquanto uma enfermeira limpava os ferimentos. Há sinais de exposição prolongada ao sol e... hesitou. Outros machucados mais antigos. Precisamos chamar o conselho tutelar. Martim assentiu, sentindo-se estranhamente relutante em deixar a menina sozinha. Havia algo nela que mexia com partes dele que julgava mortas há muito tempo. Talvez fossem seus olhos, tão parecidos com os de sua Laura. Ou talvez fosse apenas a solidão reconhecendo a solidão. O conselho tutelar chegou na forma de uma assistente social chamada Eudina, 43 anos, cabelos presos num coque severo e uma prancheta que segurava como escudo. Seu olhar profissional avaliou a cena rapidamente, a menina no leito, ainda em silêncio, e o empresário rico parado ao lado, como um guardião improvável. Ela disse alguma coisa? Perguntou Eudina após as apresentações formais. Martim negou com a cabeça. Nome, idade, família, mais negativas. Isso complica as coisas, suspirou a assistente social. Sem documentos ou identificação, nenhum abrigo vai recebê-la de imediato. E o que acontece agora? A pergunta saiu mais ansiosa do que Martim pretendia. Protocolo padrão. Ela fica sob custódia temporária do Estado até identificarmos a família ou conseguirmos uma vaga em instituição adequada. Eudina fez algumas anotações. O senhor pode ir para casa, Sr. Velasco. Já fez mais que sua obrigação. Mas quando Martim se virou para sair, algo extraordinário aconteceu. A menina, que até então não demonstrara qualquer reação, agarrou sua manga com força. Não disse nada, não chorou, não implorou. Apenas segurou, como se aquele pedaço de tecido fosse sua única âncora no mundo. Eudina ergueu as sobrancelhas, surpresa. Interessante, murmurou. Essa é a primeira reação dela desde que chegou. Martim olhou para aquela mãozinha agarrada à sua camisa, para aqueles olhos que diziam tanto no silêncio, e soube que não conseguiria simplesmente ir embora. E se, começou hesitante, e se eu me responsabilizasse por ela? Temporariamente, claro, até resolvermos a situação. O olhar que Eudina lhe lançou foi de puro ceticismo. Senhor Velasco, o senhor tem noção da responsabilidade que isso implica? Não sabemos nada sobre essa criança, sua história, seus traumas. Não é como adotar um cachorrinho. Eu sei, respondeu ele, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Mas também sei que não posso deixá-la sozinha, não depois de encontrá-la daquele jeito. A assistente social o estudou longamente, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Por fim, suspirou. Vou precisar fazer uma avaliação completa da sua residência. Visitas regulares de acompanhamento. Relatórios semanais. O que for necessário, concordou Martim. O que nenhum deles percebeu, absortos naquela negociação de responsabilidades, foi o homem que passava lentamente pelo corredor do hospital. Ele parou brevemente, olhando através da porta entreaberta, seus olhos se estreitando ao reconhecer a menina. Havia uma cicatriz fina em seu pescoço, quase escondida pela gola da camisa. Sem fazer barulho, seguiu seu caminho, mas não antes de tirar o celular do bolso e fazer uma ligação rápida. A noite já caía quando Martim finalmente levou a menina para casa. Ela caminhava ao seu lado como uma pequena sombra, ainda segurando a barra de sua camisa. Em seu outro braço, carregava uma sacola com roupas novas que ele comprara às pressas, as primeiras de muitas mudanças que estavam por vir. O que Martim não sabia, enquanto abria a porta de sua casa grande e vazia para aquela criança sem nome, era que aquele gesto, aparentemente simples de bondade,
iria desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre não apenas sua vida, mas também os segredos cuidadosamente guardados de toda uma cidade. Os primeiros dias na mansão dos Velasco foram um estranho balé de silêncios. A menina, que Martim passou a chamar carinhosamente de Pequena, ocupava os espaços como se tentasse se tornar invisível. Comia pouco, sempre sentada na beirada da cadeira, os olhos atentos a cada movimento ao seu redor. À noite, Martim a encontrava dormindo encolhida no chão ao lado da cama, como se o colchão macio fosse um luxo que ela não merecia. Regina, a governanta que trabalhava há 20 anos para a família, observava tudo com um misto de preocupação e fascínio. "Ela guarda comida nos bolsos", comentou em voz baixa com Martim, numa manhã em que a menina estava no banho. "Encontrei pão duro debaixo do travesseiro, e ela sempre verifica as janelas, como se procurasse rotas de fuga." Martim suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Desde que trouxera a menina para casa, mal conseguia dormir. Ficava acordado ouvindo os passos leves dela pelo corredor, suas idas furtivas ao banheiro, o choro silencioso que às vezes ecoava na madrugada. A primeira visita de Eudina aconteceu 3 dias após a chegada da menina. A assistente social examinou cada cômodo com olhar crítico, fazendo anotações intermináveis em sua prancheta. "O quarto está adequado", concedeu. "Mas ela precisa de estrutura, Sr. Velasco. Rotina. Não pode simplesmente mantê-la aqui como um bichinho de estimação." "Eu sei", respondeu Martim, defensivo. "Mas ela mal fala. Como posso matriculá-la numa escola se não sei nem seu nome?" Foi nesse momento que a menina apareceu na porta do escritório, atraída pelas vozes. Vestia um dos conjuntos novos que Regina comprara. Calça jeans e blusa rosa, ainda com etiquetas, mas seus pés continuavam descalços, como se sapatos fossem uma prisão insuportável. "Olá!" Eudina se aproximou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Lembra de mim, do hospital?" A menina deu um passo para trás, seus olhos buscando instintivamente Martim. "Está tudo bem", assegurou a assistente social. "Só quero conversar um pouco." Daquela vez, algo diferente aconteceu. A menina não fugiu como costumava fazer quando estranhos tentavam se aproximar. Em vez disso, caminhou lentamente até a escrivaninha de Martim, pegou um papel e um lápis e começou a desenhar. Eudina e Martim observaram em silêncio enquanto seus dedos pequenos traçavam linhas no papel. Primeiro uma árvore, a mesma, onde Martim a encontrara. Depois um rosto distorcido com uma linha fina no pescoço. Por fim, um caminhão azul. "Interessante", murmurou Eudina, estudando o desenho. "Ela se comunica através da arte. Isso é comum em crianças traumatizadas." Pegou sua pasta e tirou alguns papéis. "Trouxe algo que pode ajudar." Era um conjunto de documentos para iniciar o processo de tutela temporária. Martim os examinou, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra impressa. "Quanto tempo até conseguirmos descobrir quem ela é?" "Difícil dizer. Já consultamos os registros de crianças desaparecidas, mas sem um nome." Eudina hesitou. "Sr. Velasco, preciso ser clara. Existe a possibilidade de alguém estar procurando por ela, e nem sempre quem procura tem boas intenções." Como que para confirmar as palavras da assistente social, o telefone de Martim tocou. Era Carlos Guerra, seu sócio há mais de 30 anos. "Martim, precisamos conversar." Sua voz soava tensa. "Ouvi rumores sobre uma criança que você acolheu. Isso é verdade?" "Sim", respondeu Martim, franzindo o senho. "Como Carlos soubera?" "Encontrei-a em situação de risco. Estou cuidando dela temporariamente." "Você perdeu o juízo?" A voz de perto de Carlos subiu uma oitava. "Depois de tudo o que aconteceu com Laura, agora resolve bancar o herói?"
Essa menina pode ser qualquer uma, pode estar envolvida em qualquer coisa. Ela é só uma criança, Carlos. Crianças têm famílias, Martim. Famílias que podem causar problemas. Problemas que não precisamos agora, não com o novo projeto, em andamento. Martim desligou, sentindo um gosto amargo na boca. Carlos sempre fora pragmático nos negócios, mas essa reação parecia exagerada. Por que seu sócio se importava tanto com uma criança abandonada? A resposta começou a surgir na manhã seguinte, quando Martim tentou iniciar o processo de matrícula na escola local. A diretora, que sempre o tratara com deferência por suas generosas doações, agora parecia estranhamente relutante. Sem documentos é impossível, Sr. Velasco, argumentou ela, remexendo nervosamente em papéis sobre a mesa. São as regras. Não podemos abrir exceções. Nunca foi problema antes, insistiu Martim. Quando doei a biblioteca nova, os tempos mudaram. Ela o interrompeu, evitando seu olhar. Há procedimentos a seguir. Saindo da escola, Martim notou um carro parado do outro lado da rua. O motorista, um homem com cicatriz no pescoço, o observava com interesse. Quando seus olhares se cruzaram, o homem deu partida e desapareceu na esquina. De volta à mansão, encontrou a menina no jardim com Regina. A governanta tentava convencê-la a calçar os sapatos novos, sem sucesso. Mas havia algo diferente nela hoje. Seus olhos pareciam mais alertas, quase assustados. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Martim. Regina hesitou. Ela teve um pesadelo, respondeu por fim. Acordou gritando, a primeira vez que a ouvi fazer qualquer som. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Martim encontrou um novo desenho embaixo de sua porta. Mostrava uma casa sem janelas, com várias crianças dentro. No canto do papel, quase imperceptível, havia uma palavra escrita em letra tremida. Elaine. Seu coração disparou. Era a primeira vez que a menina se comunicava de forma direta. Seria este seu nome? E por que escolhera justamente aquele momento para revelá-lo? A resposta veio na forma de uma pedra arremessada através da janela da sala, pouco depois da meia-noite. O barulho do vidro quebrando acordou toda a casa. Amarrado à pedra havia um bilhete. Algumas crianças devem permanecer invisíveis. Regina encontrou a menina, Elaine, encolhida num canto da cozinha, tremendo. Mas não de medo. Seus olhos ardiam com algo diferente, algo que parecia raiva. Quando Martim se aproximou, ela pegou sua mão e a apertou com força, como se dissesse, "Não vou embora." Foi naquele momento que Martim entendeu. Quem quer que tivesse amarrado aquela criança à árvore não o fizera por crueldade aleatória. Havia um motivo. E agora, ao tentar dar visibilidade a Elaine, ele estava mexendo em algo muito maior do que imaginava. Na manhã seguinte, Eudina chegou para mais uma visita de rotina. Encontrou Martim abatido, com olheiras profundas, mas determinado. Quando ele mostrou o bilhete e contou sobre o carro misterioso, a assistente social ficou em silêncio por longos minutos. "Senhor Velasco", disse por fim, "talvez devêssemos reconsiderar a situação. Se Elaine está em perigo, um abrigo especializado seria mais seguro." "Não!" A voz de Martim saiu mais firme do que ele mesmo esperava. "Não vou abandoná-la. Não agora." O que ele não disse, o que nem mesmo admitia para si mesmo, era que Elaine havia despertado nele algo que julgava morto desde a perda de Laura. O instinto de proteção, a vontade de lutar por alguém. Não era apenas sobre salvar uma criança, agora era sobre salvar a si mesmo. Naquela tarde, enquanto Elaine desenhava mais uma de suas misteriosas ilustrações, o telefone tocou novamente. Era Carlos, sua voz agora quase suplicante. "Martim, pelo amor de Deus, desfaça-se dessa menina. Você não sabe onde está se metendo." "O que você sabe sobre isso, Carlos?" perguntou Martim, uma suspeita crescendo em seu peito. "Por quê? Tanto interesse?" O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor.
Quando Carlos finalmente respondeu, sua voz estava diferente, mais fria. Considere isso um aviso de amigo. Há coisas que é melhor não saber. A ligação caiu, deixando Martim com mais perguntas que respostas. Ao seu lado, Elaine continuava desenhando, aparentemente alheia à conversa. Mas quando ele olhou mais de perto para o papel, seu sangue gelou. Era o retrato perfeito de Carlos Guerra, com cada detalhe de seu rosto capturado pela memória precisa de uma criança que aparentemente o conhecia muito bem. O desenho de Carlos Guerra tremeu nas mãos de Martim, enquanto uma verdade incômoda começava a se formar em sua mente. Como Elaine poderia conhecer seu sócio com tantos detalhes? Cada ruga, cada marca de expressão estava ali, capturada pelo traço preciso de uma criança que supostamente vivia nas ruas. Regina, percebendo a palidez de Martim, aproximou-se preocupada. "O senhor está bem? Parece que viu um fantasma." "Talvez tenha visto", murmurou ele, guardando o desenho no bolso. Voltou-se para Elaine, que agora brincava distraidamente com um pedaço de papel. "Pequena", chamou suavemente, "onde você viu este homem?" Os olhos dela encontraram os dele por um momento. Depois desviaram para a janela. Seu corpo inteiro ficou tenso, como se esperasse um golpe. Martim conhecia bem aquela postura. Era a mesma que Laura assumia quando criança, ao tentar esconder algo que a machucava. O pensamento em Laura trouxe uma nova onda de dor. Sua filha teria a idade de Elaine quando adoeceu. A leucemia a levou em menos de 1 ano, deixando apenas silêncio e quartos vazios. Agora, 15 anos depois, outra menina ocupava aqueles espaços, carregando seus próprios silêncios. "Ninguém vai machucar você", prometeu ele, sentando-se ao lado dela. "Mas preciso saber a verdade para poder ajudar." Elaine pegou um novo papel e começou a desenhar. Primeiro, o caminhão azul que aparecia em vários de seus desenhos. Depois, uma feira. Martim reconheceu as barracas. Era a feira noturna que acontecia na Praça Central. Por fim, desenhou várias crianças carregando caixas pesadas. "Meu Deus!", sussurrou Regina, que observava por cima do ombro de Martim. "Parece trabalho infantil", completou uma voz da porta. Era Eudina, que chegara silenciosamente. A assistente social se aproximou, estudando o desenho com olhos experientes. "Não é a primeira vez que vejo algo assim, mas nunca conseguimos provas concretas." Martim sentiu o estômago revirar. Carlos Guerra, seu sócio e amigo de 3 décadas, estaria envolvido com exploração de crianças? Era difícil acreditar. O homem tinha netos, fazia doações generosas para instituições de caridade. "As aparências enganam, Sr. Velasco", disse Eudina, como se lesse seus pensamentos. "Os piores crimes acontecem debaixo dos narizes mais respeitáveis." Naquela noite, Martim não conseguiu dormir. Revirava na cama, repassando mentalmente os últimos anos. Quantas vezes Carlos mencionara trabalhadores temporários para as feiras e eventos que organizavam? Quantas vezes desconversara quando, questionado sobre a origem das mercadorias vendidas em seus estabelecimentos? Um barulho no corredor o arrancou de seus pensamentos. Encontrou Elaine sentada no chão do quarto dela, rodeada por desenhos. Havia algo diferente em seu olhar, uma urgência, como se precisasse contar tudo antes que fosse tarde demais. Os desenhos formavam uma história. O primeiro mostrava ela menor, talvez com 4 ou 5 anos, dormindo numa calçada. Depois, o homem da cicatriz no pescoço, oferecendo comida. O caminhão azul, levando várias crianças. A casa sem janelas onde eram mantidas. Carlos Guerra supervisionando entregas noturnas. "Por isso te amarraram naquela árvore?", perguntou Martim, sua voz rouca. "Por que você fugiu deles?" Elaine assentiu, pela primeira vez respondendo diretamente a uma pergunta. Suas mãos pequenas tremiam enquanto pegava mais um papel para desenhar. Desta vez, mostrou o momento exato em que foi descoberta observando uma das entregas noturnas.
o homem da cicatriz a perseguindo, ela correndo até ser capturada. Quanto tempo você ficou com eles? E questionou Eudina na manhã seguinte, quando Martim a chamou com urgência para ver os desenhos. Elaine levantou 3 dedos. 3 anos. 3 meses. Era impossível saber. O tempo tem outra dimensão quando se é prisioneiro. Precisamos agir com cautela, advertiu a assistente social. Se realmente existe uma rede de exploração infantil, essas pessoas são perigosas. E têm conexões. Como para provar seu ponto, o telefone de Martim tocou. Era o banco, informando que suas contas empresariais apresentavam irregularidades e precisariam ser congeladas temporariamente. 1 hora depois, seu contador ligou em pânico. Estava havendo uma fiscalização surpresa em todas as suas empresas. É um aviso, disse Eudina, observando Martim desligar mais uma ligação preocupante. Estão mostrando seu poder. Primeiro tentaram assustar, agora estão atacando seus negócios. Regina entrou apressada na sala, seu rosto normalmente calmo, marcado pela preocupação. Senhor, tem uns homens lá fora. Dizem que são do conselho tutelar. Querem levar a menina. Martim correu para a janela. 2 carros pretos estavam estacionados em frente à mansão. Um dos homens tinha uma cicatriz no pescoço. Eles não são do conselho, declarou Eudina, já pegando o telefone. Vou acionar a verdadeira equipe. Enquanto isso, tranque as portas. Mas quando se viraram para procurar Elaine, ela havia desaparecido. O pânico tomou conta de Martim enquanto vasculhavam a casa. Foi Regina quem a encontrou, escondida dentro do armário do quarto de Laura, agarrada a uma boneca antiga. Não vou deixar ninguém te levar, prometeu Martim, abraçando-a. Para sua surpresa, Elaine não resistiu ao contato. Pela primeira vez, retribuiu o abraço, enterrando o rosto em seu peito. Foi nesse momento de vulnerabilidade compartilhada a que Martim percebeu. Não era mais apenas sobre proteger uma criança abandonada. Era sobre redenção, sobre segundas chances, sobre enfrentar os demônios que o perseguiam desde a morte de Laura. O som de vidro quebrando no andar de baixo os sobressaltou. Os homens estavam tentando entrar. Eudina, que acabara de desligar o telefone, agiu rapidamente. Tem uma saída pelos fundos. Regina assentiu, já guiando o caminho. Atravessaram a cozinha às pressas, enquanto vozes masculinas ecoavam pela casa. No jardim dos fundos, um velho portão de serviço oferecia escape para a rua paralela. Meu carro está a 2 quadras, sussurrou Eudina. Precisamos chegar até lá sem sermos vistos. Elaine, surpreendentemente, tomou a liderança. Como quem conhece bem a arte da fuga, guiou-os por becos e passagens estreitas, evitando as ruas principais. Seus pés descalços não faziam barulho no asfalto. Chegaram ao carro de Eudina ofegantes, mas seguros. Enquanto se afastavam da mansão, Martim viu pelo retrovisor os homens saindo frustrados pelos portões principais. Para onde vamos? Perguntou. Regina, que insistira em acompanhá-los. Tem um lugar, respondeu Eudina, fazendo uma curva fechada. Uma casa de apoio que uso para casos especiais. Ninguém vai procurar lá. No banco de trás, Elaine segurava firmemente a boneca de Laura. Havia algo diferente em sua postura agora. Não mais medo, mas determinação. Como se finalmente tivesse encontrado pessoas dispostas a lutar por ela. O que nenhum deles sabia era que aquela fuga desesperada seria apenas o começo. Nos próximos dias, segredos ainda mais sombrios viriam à tona, testando não apenas a coragem de Martim, mas também sua fé na humanidade. E em algum lugar da cidade, Carlos Guerra recebia uma ligação que o fazia empalidecer. A menina fugiu, informou o homem da cicatriz, e levou as provas com ela. Encontre-a, ordenou Carlos, sua voz tremendo levemente, antes que ela mostre aqueles desenhos para mais alguém.
Mas já era tarde demais. Naquela mesma noite, enquanto o grupo se instalava no esconderijo de Eudina, Elaine fazia mais um desenho. Desta vez, mostrava um depósito específico, com endereço e tudo. O lugar onde outras crianças ainda esperavam por resgate. A casa de apoio de Eudina era uma construção modesta nos arredores da cidade, escondida por um jardim mal cuidado que servia perfeitamente ao propósito de não chamar atenção. Dentro, os móveis eram simples, mas limpos, e havia quartos suficientes para acomodar todos confortavelmente. Ninguém conhece este lugar, explicou Eudina, preparando um café forte na cozinha pequena. Uso para casos sensíveis quando precisamos, em proteger testemunhas vulneráveis. Martim observava Elaine, que explorava o novo ambiente com a cautela habitual. Seus olhos registravam cada detalhe, cada possível rota de fuga, mas havia algo diferente em sua postura. Uma calma que ele não tinha visto antes. Ela confia em nós agora, comentou Regina, que também observava a menina. Veja como não. Verifica mais as janelas obsessivamente. O comentário atingiu Martim como um soco no estômago. Quantas vezes aquela criança precisou fugir para desenvolver tais instintos? Quantas outras ainda viviam assim, escondidas nas sombras da cidade, que ele pensava conhecer tão bem? O desenho do depósito estava espalhado sobre a mesa da cozinha, junto com outros que Elaine fizera durante a noite. Juntos, formavam um mapa assustadoramente detalhado de uma operação que acontecia bem debaixo dos narizes de todos. É mais organizado do que imaginávamos, murmurou Eudina, estudando os desenhos. Usam as feiras noturnas como fachada, mas o verdadeiro negócio acontece nos depósitos. As crianças são mantidas lá, trabalhando na separação e empacotamento de mercadorias. Como ninguém percebeu isso antes? Questionou Regina, sua voz carregada de indignação. Pessoas veem o que querem ver, respondeu Eudina amargamente. E quando veem algo errado, preferem fingir que não viram, especialmente quando os responsáveis são cidadãos respeitáveis. O telefone de Martim vibrou. Era sua irmã, Helena. Onde você está? Perguntou ela aflita. Tem policiais na sua casa. Dizem que você sequestrou uma criança. Martim sentiu o sangue gelar. O quê? Carlos Guerra registrou uma denúncia formal. Diz que você está mentalmente instável desde a morte de Laura, que essa obsessão por uma menina de rua é resultado do trauma não resolvido. A manipulação era tão óbvia que seria cômica se não fosse trágica. Carlos sabia exatamente onde atacar. A morte de Laura era seu ponto mais vulnerável. Helena, escute, disse Martim, tentando manter a voz calma. Não posso explicar tudo agora, mas preciso que confie em mim. Estou fazendo a coisa certa. Como posso confiar se você não me conta nada? A voz dela quebrou. Primeiro aquela história de criança amarrada, agora acusações de sequestro. O que está acontecendo com você, Martim? A pergunta ecoou em sua mente muito depois de desligar. O que estava acontecendo com ele? O Martim de um mês atrás jamais se envolveria em algo assim. Aquele Martim estava ocupado demais, construindo seu império, escondendo-se atrás de reuniões e contratos para não enfrentar o vazio que Laura deixara. Um barulho suave o trouxe de volta ao presente. Elaine estava ao seu lado, oferecendo um novo desenho. Nele, uma menina, Laura, ele percebeu com um aperto no coração, sorria de um lugar cheio de luz. Ao seu lado, outra menina segurava a mão de um homem que só podia ser ele. Como você sabia? Perguntou, sua voz embargada. Sobre Laura? Elaine apontou para o quarto onde se escondera na mansão. Depois tocou seu próprio coração. De alguma forma, naquele momento de pânico, ela havia sentido a presença de Laura naquele espaço. E agora, através do desenho, dizia que estava tudo bem, que ele podia amar outra criança sem trair a memória de sua filha.
Senhor, chamou Regina da cozinha, sua voz urgente. Precisa ver isso. Na pequena televisão, uma reportagem local mostrava a fachada de suas empresas. A manchete era sensacionalista. Empresário suspeito de sequestro tem contas bloqueadas por suspeita de fraude. Estão tentando te desacreditar, observou Eudina. Se conseguirem manchar sua reputação, ninguém acreditará na sua versão da história. Como se para confirmar suas palavras, o telefone tocou novamente. Era Pedro, seu advogado de longa data. Martim, que confusão é essa? Tem uma ordem de busca e apreensão para todos os seus documentos empresariais. Estão falando em lavagem. De dinheiro. Pedro, preciso que me escute, interrompeu Martim. Isso é uma armação. Carlos Guerra está por trás disso tudo. Carlos, seu sócio há 30 anos, por que ele faria isso? Porque... Martim hesitou, olhando para Elaine, que desenhava concentrada em um canto. Porque descobrimos algo grande, e preciso da sua ajuda para expor a verdade. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Você tem provas? Tem os desenhos dela, cada detalhe, cada localização. Desenhos de uma criança? Pedro soou cético. Martim, isso não vai se sustentar em tribunal. Precisamos de algo concreto. Foi quando Elaine se levantou subitamente, seus olhos arregalados fixos na televisão. A reportagem agora mostrava imagens do depósito, o mesmo de seus desenhos. Era uma matéria sobre o crescimento econômico da região, com Carlos Guerra falando sobre oportunidades de negócio. Mas não era isso que chamara a atenção dela. No fundo da imagem, quase imperceptível, havia um detalhe que fez o coração de Martim parar. Uma câmera de segurança. Pedro, disse ele, uma ideia começando a se formar. E se pudéssemos provar tudo? E se houvesse registros em vídeo? Do que você está falando? As câmeras de segurança do depósito. Todas as provas que precisamos devem estar lá. Mesmo que existam essas gravações, argumentou Pedro, como você pretende acessá-las? Não pode simplesmente invadir o lugar? Não, concordou Martim, mas conheço alguém que pode nos ajudar legalmente. Desligou e se virou para Eudina. Quanto tempo até conseguir um mandado de busca? A assistente social sorriu pela primeira vez em dias. Com os desenhos de Elaine como evidência inicial e meus relatórios sobre trabalho infantil na região. Posso ter algo até amanhã. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Martim encontrou Elaine acordada na varanda dos fundos. Ela olhava para as estrelas com uma expressão que parecia muito mais velha que seus 7 anos. Sabe, disse ele, sentando-se ao seu lado. Quando Laura estava doente, ela também gostava de olhar as estrelas. Dizia que elas eram janelas para um lugar onde não existia dor. Para sua surpresa, Elaine pegou sua mão e apertou levemente. Era seu jeito de dizer que entendia, que também conhecia a dor. Uma dor diferente, mas não menos profunda. Prometo que vou fazer isso acabar, sussurrou ele. Não só por você, mas por todas as outras crianças. Ela assentiu, ainda olhando para o céu. Então, pela primeira vez, desde que a encontrara, Elaine falou. Sua voz era rouca pelo desuso, apenas um sussurro, mas as palavras eram claras. Eu sei, pai. O mundo pareceu parar por um momento. Aquelas 2 palavras simples, ditas com tanta confiança, quebraram algo dentro de Martim. Lágrimas que ele segurara por anos começaram a cair livremente. Pai. Não era apenas uma palavra, era uma promessa, uma responsabilidade, uma segunda chance que ele não esperava receber. Do outro lado da cidade, em seu escritório luxuoso, Carlos Guerra recebia mais uma ligação preocupante. As câmeras, informou uma voz tensa. Esquecemos das malditas câmeras. O império que ele construíra tão cuidadosamente começava a desmoronar, peça por peça.
E tudo por causa de uma menina que se recusara a permanecer invisível. A manhã trouxe consigo uma chuva fina e uma sensação de urgência no ar. Eudina chegou cedo, carregando uma pasta grossa com documentos e um olhar determinado que Martim nunca tinha visto antes. O juiz assinou o mandado, anunciou ela, espalhando papéis sobre a mesa da cozinha. Temos autorização para acessar as câmeras de segurança e todos os documentos do depósito. Regina servia café para todos, enquanto Elaine, sentada num canto da cozinha, desenhava com uma concentração incomum. Desde que falara pela primeira vez na noite anterior, chamando Martim de pai, algo havia mudado nela. Era como se uma parede invisível tivesse finalmente caído. Como vamos fazer isso? Perguntou Martim, estudando os documentos. Carlos certamente já deve estar se preparando para a nossa ação. Por isso precisamos agir agora, respondeu Eudina. Quanto mais esperarmos, mais evidências eles podem destruir. O telefone de Martim tocou. Era Pedro, seu advogado. Tenho novidades, disse ele, suando agitado. Consegui acesso aos registros financeiros das empresas de Carlos. Há movimentações, suspeitas, grandes quantias em dinheiro vivo que não batem com o faturamento declarado das feiras. Isso ajuda a nossa causa? Ajuda a construir um padrão? Se conseguirmos as imagens das câmeras, podemos estabelecer a conexão entre o dinheiro não declarado e o trabalho infantil. Enquanto conversavam sobre estratégias legais, Elaine se aproximou silenciosamente da mesa, trazendo seu novo desenho. Era diferente dos outros, mais detalhado, mais preciso. Mostrava o interior do depósito com uma precisão arquitetônica surpreendente para uma criança. Aqui, disse ela, sua voz ainda baixa, mas firme, apontando para um canto do desenho. A sala dos computadores. Todos na cozinha congelaram. Não era apenas pelo conteúdo da informação, mas pelo fato de Elaine estar falando, compartilhando ativamente o que sabia. Como você sabe disso? Perguntou Eudina gentilmente. Eu limpava lá, respondeu Elaine, seus olhos fixos no desenho. Toda manhã, o homem da cicatriz dizia que crianças são boas para limpar lugares pequenos. Martim sentiu seu coração apertar. Quantas outras crianças ainda estavam lá, forçadas a trabalhos que nenhuma criança deveria conhecer? Tem mais, continuou Elaine, sua voz ganhando força. Eles guardam papéis numa pasta azul, com nomes. Nomes das crianças? Questionou Eudina, já fazendo anotações. Elaine assentiu. E das famílias? Alguns pais vendem seus filhos para eles. O silêncio que seguiu essa revelação foi pesado como chumbo. Não era apenas uma operação de trabalho infantil. Era um sistema que se aproveitava da miséria, da desproteção, da vulnerabilidade das famílias mais pobres. Por isso você não tinha documentos, murmurou Martim, compreendendo finalmente. Eles apagam a existência das crianças. Fazem parecer que nunca existimos, concordou Elaine, e havia uma tristeza antiga em sua voz. Assim ninguém procura. Regina, que até então observava em silêncio, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Mas você existia, querida, e agora tem uma família que vai lutar por você. Foi nesse momento que o celular de Eudina tocou. Era sua contato no judiciário. O mandado já foi expedido, informou ela após desligar. Temos 2 horas antes que a equipe oficial chegue ao depósito. 2 horas? Martim franziu o senho. Por que tanto tempo? Procedimento padrão, explicou. Eudina, mas também significa que Carlos pode ser alertado antes. Como que para confirmar suas suspeitas, o telefone de Martim vibrou com uma mensagem de Carlos. Ainda podemos resolver isso como amigos. Não destrua tudo que construímos. Martim mostrou a mensagem para Eudina, que imediatamente pegou suas chaves. Precisamos ir agora, cada minuto conta. Eu vou junto, declarou Elaine levantando-se.
Quando todos começaram a protestar, ela continuou: conheço cada canto daquele lugar, sei onde procurar. É perigoso, argumentou Martim, mas algo no olhar dela o fez parar. Não era mais a menina assustada que encontrara amarrada numa árvore. Era uma sobrevivente, determinada a ajudar outras crianças a escapar do mesmo destino. Ela tem razão, concordou Eudina relutantemente. Com o mandado, estamos protegidos legalmente e ela pode nos guiar direto para as evidências que precisamos. A viagem até o depósito foi tensa. Regina ficou na casa de apoio, em contato constante com Pedro, que coordenava a parte legal da operação. No banco de trás, Elaine segurava firmemente a mão de Martim, como se buscasse força para enfrentar seu passado. O depósito parecia normal visto de fora, um grande galpão cinzento na área industrial da cidade. Mas para Elaine, cada centímetro daquele lugar carregava memórias que nenhuma criança deveria ter. Eles geralmente chegam às 8, sussurrou ela quando estacionaram, para buscar as crianças nas casas de apoio. Eudina consultou seu relógio, 7h30. Temos que ser rápidos. Com o mandado em mãos, não tiveram problemas para entrar. O segurança, um homem sonolento que claramente não estava esperando visitantes tão cedo, apenas deu de ombros quando Eudina apresentou os documentos oficiais. Seguindo as indicações de Elaine, encontraram a sala dos computadores. Era exatamente como ela havia desenhado, pequena, com monitores empilhados e um forte cheiro de produtos de limpeza. A pasta azul, indicou ela, apontando para um arquivo no alto de uma estante. Ali! Enquanto Eudina e Martim verificavam os documentos, Elaine caminhou até um dos computadores e, para surpresa de todos, ligou-o com a naturalidade de quem conhecia bem aquele sistema. Eu observava eles digitarem a senha, explicou, seus dedos pequenos movendo-se sobre o teclado. Todas as manhãs, enquanto limpava. Na tela, imagens das câmeras de segurança começaram a aparecer. Dias e dias de gravações, mostrando crianças carregando caixas, limpando, trabalhando em condições que faziam o estômago revirar. Vou começar a transferência, disse Eudina, conectando um dispositivo ao computador. Isso é mais que suficiente para... Ela foi interrompida pelo som de portas batendo no andar de baixo. Vozes masculinas ecoaram pelo corredor. Eles chegaram mais cedo, sussurrou Elaine, seus olhos arregalados de medo. Martim a abraçou protetoramente enquanto Eudina continuava. A transferência dos arquivos, seus dedos voando sobre o teclado. Os passos se aproximavam. Quanto tempo? Perguntou Martim tenso. Mais 1 minuto, respondeu Eudina. Só mais 1 minuto. A maçaneta da porta começou a girar. Elaine enterrou o rosto no peito de Martim, tremendo. Mas antes que a porta se abrisse completamente, outra voz soou no corredor. Alta, autoritária e inesperadamente familiar. Carlos Guerra, sou a delegada Helena Velasco. Temos um mandado de busca e apreensão para estas instalações. Era a voz da irmã de Martim. Helena, que horas antes questionava suas ações, agora estava ali, no momento exato em que precisavam de ajuda. Eudina terminou a transferência precisamente quando Carlos Guerra entrava na sala, acompanhado de policiais e uma Helena de expressão inflexível. Acabou, Carlos, disse Martim, ainda abraçando Elaine. Não há mais como esconder. O rosto de seu antigo sócio era uma máscara de fúria e incredulidade. Você não entende, começou ele. Essas crianças, estávamos dando oportunidades a elas. Trabalho, estrutura. Estrutura? A voz de Elaine soou clara e forte, surpreendendo a todos. Ela se desvencilhou do abraço de Martim e encarou Carlos. Você roubou nossa infância. Aquelas palavras, ditas com a clareza cortante que só uma criança possui, pareceram finalmente quebrar algo em Carlos. Seus ombros caíram, a arrogância dando lugar a uma derrota silenciosa.
Enquanto Helena conduzia os procedimentos legais, Martim observava Elaine. Ela estava de pé, ereta, seus olhos percorrendo o lugar que por tanto tempo foi sua prisão. Mas agora havia algo diferente em seu olhar, não mais medo, mas a certeza de que, finalmente, outras crianças seriam salvas. "Vamos para casa?" perguntou ele suavemente. Elaine pegou sua mão, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. "Vamos, pai." O sol já estava alto quando deixaram o depósito. No horizonte, nuvens de chuva se dissipavam, deixando um céu impossivelmente azul. Era um novo dia. Para Elaine, para Martim e para todas as crianças que em breve seriam libertadas daquele sistema cruel. Mas ainda havia uma última batalha pela frente. Garantir que Elaine pudesse ficar permanentemente com Martim. E para isso, precisariam enfrentar uma audiência que decidiria não apenas o futuro dela, mas também a capacidade de Martim de ser o pai que ela merecia. 3 meses se passaram desde aquela manhã no depósito. O outono chegara, trazendo ventos frios e folhas douradas, que Elaine adorava coletar no jardim da mansão dos Velasco, agora novamente sua casa. A audiência de guarda estava marcada para aquela tarde, e a ansiedade pairava no ar como uma névoa densa. Martim ajustava sua gravata pela 3ª vez quando Regina entrou no quarto. "O senhor precisa se acalmar", disse ela, com a familiaridade de quem servira a família por décadas. "Está deixando Elaine nervosa." No quarto ao lado, podiam ouvir a menina tocando piano. Uma novidade das últimas semanas. A professora de música ficara impressionada com sua capacidade de aprender, como se seus dedos guardassem memórias de outras vidas. "Não posso perder ela, Regina", confessou Martim, sua voz traindo o medo que tentava esconder. "Não depois de tudo." Os últimos meses haviam sido intensos. A investigação no depósito revelara uma rede de exploração maior do que imaginavam, envolvendo dezenas de crianças. Carlos Guerra e seus associados respondiam a processos, mas o verdadeiro trabalho estava sendo feito nos bastidores, recuperando documentos, localizando famílias, garantindo que cada criança recebesse o apoio necessário. Elaine havia sido fundamental nesse processo. Aos poucos, sua voz foi voltando, junto com memórias que ajudaram a identificar outras crianças. Algumas foram reunidas com suas famílias, outras encaminhadas para lares adotivos cuidadosamente selecionados. Um acorde dissonante soou do piano, seguido de silêncio. Martim encontrou Elaine parada na porta de seu quarto, usando o vestido azul novo que Helena escolhera especialmente para a audiência. "Está nervosa, pequena?", perguntou ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Um pouco", admitiu ela, ajeitando a fita no cabelo. "Mas a doutora Eudina disse que vai dar tudo certo." Eudina havia se tornado mais que uma assistente social naqueles meses. Era uma aliada incansável, trabalhando além de suas obrigações para garantir que Elaine pudesse permanecer com Martim. "Sabe", continuou Elaine, sua voz agora mais firme, "antes eu tinha medo de querer coisas, de sonhar, mas agora..." incentivou Martim, sentindo o coração apertar. "Agora eu quero ser sua filha, de verdade, com papel e tudo." A simplicidade daquela declaração atingiu Martim como uma onda. Abraçou-a forte, sentindo as lágrimas que tentava conter finalmente escaparem. O momento foi interrompido pela chegada de Helena. Sua irmã, que inicialmente duvidara de suas ações, tornou-se uma das maiores defensoras da guarda de Elaine. "Está na hora!", anunciou ela, seus olhos suavizando ao ver a cena. "Todos já estão no fórum." A viagem até o tribunal foi silenciosa. Elaine segurava a mão de Martim com força, seus dedos pequenos entrelaçados nos dele, como se temesse que alguém pudesse separá-los. No saguão do fórum, encontraram Eudina conversando com Pedro, o advogado.
Ambos pareciam confiantes, mas Martim conhecia os desafios que enfrentariam. Sua sanidade mental seria questionada, seu luto por Laura usado contra ele, sua capacidade de ser pai colocada à prova. Lembre-se, instruiu Pedro baixinho, seja honesto, não tente esconder sua dor pela perda de Laura. Mostre como Elaine trouxe luz de volta à sua vida. A sala de audiências estava cheia. Além do juiz e dos advogados, havia assistentes sociais, psicólogos e até mesmo algumas das famílias das outras crianças resgatadas do depósito. Todas ali para apoiar a união oficial de Martim e Elaine. Regina sentou-se na primeira fileira, segurando um envelope pardo. Dentro estava o último desenho de Elaine, um retrato da família que ela sonhava ter, incluindo uma Laura sorridente observando do céu. A audiência começou com os procedimentos formais. Pedro apresentou relatórios, laudos psicológicos, evidências do progresso de Elaine nos últimos meses. Eudina testemunhou sobre o vínculo especial entre os dois, sobre como Elaine havia florescido sob os cuidados de Martim. Então, chegou o momento que todos temiam. O advogado do Estado levantou-se, ajustando os óculos com um ar severo. Senhor Velasco, começou ele, há registros de que o senhor passou por uma depressão severa após a morte de sua filha Laura. Como podemos ter certeza de que seu interesse por Elaine não é apenas uma tentativa de substituir sua filha falecida? O silêncio na sala era palpável. Martim sentiu o peso de todos os olhares sobre ele, mas era apenas um par de olhos que importava. Os de Elaine, grandes e confiantes, dizendo sem palavras que acreditava nele. Laura, começou ele, sua voz embargada, mas firme. Era única, insubstituível. Sua morte deixou um vazio que achei que jamais seria preenchido. Fez uma pausa, respirando fundo. Quando encontrei Elaine naquela árvore, não estava procurando uma substituta para Laura. Estava apenas seguindo o que minha filha sempre me ensinou, a ter compaixão, a ajudar quem precisa. Virou-se para olhar diretamente para Elaine. Com o tempo, percebi que o amor não é algo limitado. Não precisamos deixar de amar alguém para amar outra pessoa. Elaine não é Laura. E nunca tentei fazer dela uma substituta. Ela é ela mesma, forte, corajosa, extraordinária do seu próprio jeito. E quanto ao trauma dela, insistiu o advogado, como pretende lidar com as sequelas psicológicas de tudo que ela viveu? Foi Elaine quem respondeu, sua voz clara enchendo a sala. Ele já lida. Todas as noites quando tenho pesadelos. Todos os dias quando algo me assusta. Ele entende a dor, porque também tem a dele. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Regina. Helena apertava as mãos no colo, emocionada. Mesmo Eudina, sempre tão profissional, disfarçava a emoção. O juiz, que até então observava em silêncio, inclinou-se para a frente. Elaine! Chamou gentilmente. Você quer ficar com o Sr. Velasco? Essa é realmente sua vontade? Sim, respondeu ela sem hesitar. Ele é meu pai. Não porque alguém disse que ele deveria ser, mas porque escolhemos um ao outro. Aquelas palavras simples parecem tocar algo profundo no juiz. Ele olhou longamente para os papéis à sua frente, depois para o pai e filha, que o destino improvavelmente unira. Nem sempre entendemos os caminhos que a vida escolhe para nós, disse ele finalmente. Mas às vezes, desses caminhos tortuosos, nascem as mais belas histórias de amor e redenção. Pegou sua caneta e, com um movimento deliberado, começou a assinar os documentos. É com grande satisfação que concedo a guarda definitiva de Elaine ao Sr. Martim Velasco, com direito a posterior processo de adoção. A sala explodiu em aplausos contidos. Regina abraçava Helena, ambas chorando abertamente agora. Eudina permitiu-se um raro sorriso, enquanto Pedro guardava seus documentos com satisfação.
Mas Martim e Elaine mal notaram a comoção ao seu redor. Estavam absortos em seu próprio momento, um abraço que selava não apenas uma decisão judicial, mas uma promessa de amor, cuidado e pertencimento. "Pai?", chamou Elaine baixinho, ainda em seus braços. "Sim, pequena. Podemos ir para casa agora?" Casa. Uma palavra tão simples, mas que carregava tanto significado. Não era apenas a mansão dos Velasco, com seus jardins e piano e quartos espaçosos. Era o lugar onde duas almas quebradas haviam se encontrado e juntas aprendido a se curar. "Sim, filha", respondeu ele, saboreando a palavra que agora podia usar oficialmente. "Vamos para casa." Na saída do fórum, o sol de outono pintava o céu de tons dourados. Folhas dançavam no vento como pequenas promessas de que após todo o inverno, a primavera sempre retorna. No banco do carro, Elaine tirou um desenho da bolsa. Era diferente de todos os outros que fizera. Nele não havia mais a casa sem janelas, nem o homem da cicatriz, nem o caminhão azul. Apenas uma família, imperfeita, construída pelo destino. Escolha, mas profundamente verdadeira. E no canto do papel, com a letra que ainda aprendia a formar, uma única frase: "Algumas crianças precisam se perder para encontrar seu verdadeiro lar." Martim guardou o desenho com cuidado, sabendo que ele se juntaria a tantos outros, não mais como evidências de um passado sombrio, mas como marcos de uma jornada de cura e amor. O amor que Laura lhe ensinara a dar, que Elaine lhe ensinara a receber novamente e que agora fluía livre entre eles, provando que às vezes as famílias mais fortes são aquelas que o coração escolhe construir.